Shalom Adonai, meu amado irmão, que a graça de Cristo seja abundante em sua vida. Vamos transformar essa comunicação introspectiva em reflexão, que é o momento que você está introspectivo, né? Trancado em si, não é isso? Aí vem aquela inércia, aquela ociosidade, mas é possível transformar, né? Introspecção em reflexão. O grande pensador da antiga Grécia, né? Sócrates, ele diz uma frase que é provida de sabedoria, né? É de uma genialidade sem tamanho, quando ele diz que vida irrefletida não é digna de ser vivida. Então vamos dizer ao contrário também? Vamos dizer ao contrário, né? Vida refletida é digna de ser vivida, é vida autêntica, né? É vida autêntica. Observa-se que toda decisão sábia que você toma na vida, ela é precedida por uma reflexão, por um pensar racional, por um pensar lógico. Me permita conduzir você numa reflexão sobre a carta de Paulo aos Romanos. Você sabia que a pregação do Evangelho é tão poderosa, ela penetra tão profundamente, que ela é capaz de desestabilizar política e economicamente o império? Ela é capaz de desintegrar um império poderoso? Você acredita nisso? Então, venha rapidinho comigo. É só 4, no máximo 6 minutinhos. Quando Paulo escreve a sua carta à igreja que estava em Roma, lá no capítulo 9, capítulo 10, aliás, versículo 9, deixa-me olhar aqui, ver se é isso mesmo, 10, 9 de Romanos, ele diz: se com a tua boca tu confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração tu creres, serás salvo. E no versículo posterior, ele diz: porque com a boca se confessa para a justiça, e com o coração se crê para a salvação. Meus irmãos, nós vivemos um período da história do cristianismo em que a hermenêutica bíblica é muito desvalorizada, né? Tornou-se algo assim frívolo, sem importância, algo secundário, né? Existe uma cultura, a cultura da alegorização, que infelizmente tem matado a beleza da hermenêutica bíblica e consequentemente da exégese. A hermenêutica é a interpretação da Bíblia e a exégese é a exposição, né? É a exposição do texto ou do conteúdo que você leu. E os pregadores, que nós chamamos de alegoristas, eles desprezam a literalidade do texto, a historicidade dos fatos. Eles não se preocupam em descobrir a essência do pensamento do autor, a intenção do escritor, as ideias do escritor, por que o escritor escreveu, a quem ele escreveu, a cultura da época. Então ele não preocupa com nada disso, ele só faz ler o texto e começa a alegorizar. Aí demoniza tudo, espiritualiza tudo, não é isso? Aí mata a sua pregação se torna aquela pregação vazia, aquela coisa redundante e vazia em termos de conteúdo bíblico. Então não produz vida, porque é só barulho e alegorização. Deixa-me rapidinho lhe falar aqui. Você sabia que quando Paulo disse essas palavras, se com a tua boca confessares e com o teu coração tu creres, e suscitou ódio, ira nos imperadores romanos? Porque uma das características de Roma era a deidade imperial.
não é isso? Era a deidade imperial. Então o imperador era divinizado, ele era deificado. O primeiro imperador romano foi Augusto, Otávio Augusto, e ele criou um movimento cultural e religioso chamado culto à divindade imperial. Em seguida criou a Pax Romana, que era uma espécie de uma paz imposta, que não era paz, era pacifismo, para manter a estabilidade política e econômica do seu império e dar sustentabilidade à deidade imperial. Só que quando os apóstolos pregavam que Cristo é o Senhor, é preciso confessar o Senhor, o Império Romano se desestabilizava política e economicamente, porque César era o Senhor. César que era o promotor da paz. E eles diziam que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Senhor, Cristo é o príncipe da paz, e ele é o autor da salvação. Então, queridos, com isso, o Império Romano reage. Daí surgem as perseguições, os martírios. A pregação dos apóstolos era essencialmente querigmática. Por que querigmática? Porque era o anúncio de Jesus, o primeiro anúncio de Jesus. Então o querigma era uma característica peculiar do cristianismo ortodoxo. O cristianismo só vai perder essa característica lá em 313, com Constantino, quando ocorre a hierarquização e a institucionalização da igreja. Aí a coisa desvirtua. Aí o cristianismo perde as suas características originais. Mas no primeiro período, ali estava o exemplo clássico de culto, de vida cristã. E nós herdamos um legado desse pessoal. O primeiro imperador romano foi Augusto, ele exigiu adoração. O segundo foi Tibério, também exigiu adoração. O terceiro foi Calígula, exigiu também adoração. Aí vem Nero, exigiu adoração. Aí vem Vespasiano, vem Tito, vem Domiciano. A deidade imperial acompanha Roma em todos os seus períodos históricos. Isso só vai cair lá em 313 com Constantino. Roma tinha uma característica interessante que era o escravismo. Não só Roma imperial, mas Roma republicana e Roma monarquia. Porque historicamente Roma dividia em 3 períodos. Roma republicana, Roma monarquia e Roma imperial. Entendeu? E havia uma característica geral que era o escravismo. O que era o escravismo? Ou seja, o escravo sustentava Roma política e economicamente. Porque o escravo era fonte de renda, entendeu? Era fonte de renda. E todo escravo tinha um dono. Né? Veja comigo rapidinho. Roma tinha outra característica que era a sua estruturação social, que era formada em 4 classes. Ele tinha uma pirâmide social romana. No pé da pirâmide estava o escravo, que era aquela pessoa que não podia se sustentar, se entregava ao imperador e passava a ter um dono. Mais em cima na pirâmide estavam os clientes, que era uma classe intermediária. No meio da pirâmide estavam os plebeus. Os plebeus eram uma classe pobre, mas trabalhava para os patrícios. E no topo da pirâmide estava a classe rica, né? A classe dominante, né? Que eram os patrícios, os aristocratas. Mas há um detalhe aqui que você precisa saber. Todo patrício ele era escravocrata, ou seja, ele era dono de um escravo. E com o impacto da pregação, os patrícios se convertiam a Jesus Cristo, os escravos também. Aí Roma se desestabilizava. Porque o cristianismo naquela época, o cristianismo ortodoxo, tinha uma característica interessante. Quando o rico aceita Jesus Cristo, havia uma descensão socioeconômica. O que é uma descensão? Ele tinha que descer.
Hoje não, hoje é a ascensão. O cidadão aceita Cristo para ficar rico. Existem aí alguns movimentos, teologia de prosperidade, teologia de confissão positiva, que são teologias triunfalistas de fé, que prometem o céu à pessoa. Entendeu? Promete o céu. Mas naquela época, durante o período primitivo, o cidadão aceitava Cristo e ele pegava o que ele tinha e distribuía para os pobres, para que houvesse igualdade social, para acabar com a disparidade social. Entendeu? Isso chocava também o Império Romano. Quer ver um exemplo clássico de uma descensão social, socioeconômica? Quer ver? Quando Lucas escreve a sua carta, ele escreve a um camarada chamado Teófilo. E Teófilo era um patrício. Pelo tratamento que ele dá, excelentíssimo senhor Teófilo. Ele não ia chamar um plebeu de excelentíssimo, um escravo de excelentíssimo. Tinha que ser um patrício, um aristocrata, um escravocrata. Entendeu? E Teófilo era um patrício, e Teófilo se converteu a Jesus. Agora você observa o prejuízo que esse camarada causou à política de Roma, à economia de Roma e à deidade imperial. Você quer ver mais sobre Teófilo? Informações específicas? Leia os escritos do historiador judeu Flávio Jósefo, leia o historiador romano Tácito, leia Clemente de Roma e outros escritores da época. Está entendendo? Então a pregação do evangelho desestabilizou tanto o Império Romano, mas desestabilizou tanto que lá no quinto século, em 476, Roma é desintegrada, Roma cai. A Roma ocidental cai. É quando os povos bárbaros invadem Roma, tomam o poder, entendeu? E ali é que ela cai. Mas o cristianismo crescia muito desde o primeiro período da história, que é o período primitivo. Aí depois vem o outro período, que é a igreja pós-apostólica. Então, apesar das perseguições, dos martírios, o cristianismo cresce de forma avassaladora. Os escravos se convertiam a Cristo, os patrícios também, os plebeus também se convertiam a Cristo, e isto foi que causou a queda do Império Romano, em 476. Queridos, mas o que é que Paulo quis dizer? Vamos ver o conteúdo teológico do texto. O que é que Paulo quis dizer quando ele disse: se com a tua boca confessar e com o coração crer? Com o coração crer para a salvação. Observe que ele fala em dois fenômenos distintos, mas que ocorrem simultaneamente: o crer e o confessar. Crer para a salvação. Então a sua fé é subjetiva. Ninguém pode mensurar, avaliar a sua fé, que é subjetividade. Entendeu? Ou seja, o crer para a salvação, você tem fé para a salvação. Você tem a sua fé para a salvação. E Pedro disse que essa fé foi gerada por uma semente incorruptível. Então a fé não é imposta. A fé não é pedagogicamente ensinável. A fé é gerada. Foi gerada em você. Agora, por que a confissão? Já a confissão é objetividade. Porque a confissão é a verbalização da fé. É a exteriorização do conteúdo do seu interior. Entendeu? Porque Paulo diz: se com a tua boca confessar e com o coração tu creres, entendeu? Para a salvação. Para a salvação. Você quer entender melhor quem quer vislumbrar melhor a grandeza do texto, a beleza aqui do pensamento de Paulo, que foi o escritor dessa carta? Vamos fazer uma contextualização rapidinho. Vamos nos reportar ao discurso de Jesus, quando ele disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva flui do seu interior. Observa que ele usa ali uma linguagem metafórica. É isso porque ele é o mestre da retórica, da oratória. Ele vai além dessa linguagem literal. Quando ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva flui do seu interior. Então, o que é uma conversão? Conversão é metaforicamente rio de água viva fluindo do seu interior. Mas ele dá também um parâmetro de fé.
Quem crê como diz a Escritura, quer dizer, não existe uma força coercitiva que atua sobre as pessoas, levando as pessoas a fazer o que não quer, como a religião. A religião segrega, aliena, coisifica. O Evangelho não, o Evangelho produz vida. Entendeu? Então quem crê como diz a Escritura, está aí o parâmetro de crença que é a Escritura. Aí ele mostra o que é uma conversão. Conversão é metaforicamente um rio de água viva fluindo de dentro de você, irradiando de você, emanando de você e banhando outras vidas. Isto é, para ilustrar melhor essa questão de conversão, nós usamos muito o termo metanoia, né? Que é uma junção de duas palavras gregas. Meta é o que está distante e noia no grego é mente. Então o que é a conversão? Mente distante, né? Mente distante. Então é algo muito profundo, é algo que ultrapassa, que excede os limites da compreensão humana. Então conversão não é religião. Conversão é evangelho. E o que é que leva você, o que é que produz uma conversão? É a palavra de Deus. Pedro disse que nós fomos gerados de novo por uma